Diz assim o texto da palavra do Senhor. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amém? Amém. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O Evangelho de João, no capítulo 15, é um dos textos bíblicos que a gente mais distorce. Pode se sentar. Quando a gente pensa na nossa ideia religiosa. Porque esse texto diz aqui que tudo aquilo que pedir, né? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e será concedido. A gente só pega o final desse texto. Então, se pedir tudo o que eu quiser, Deus vai me conceder. Como se fosse, não tivesse nesse texto uma condicional, dizendo assim: olha, se as minhas palavras estiverem em você, você estiver em mim, então você vai pedir tudo que você quiser e lhe será concedido. Isso acontece por um motivo muito óbvio. Se nós estivermos conectados em Deus, se nós estivermos permanentes em Deus, com a nossa vida centrada na vontade de Deus e na palavra de Deus, é óbvio que os nossos pedidos não serão pedidos egoístas. Serão pedidos de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, eu quero trazer essa mensagem nessa manhã, uma mensagem que o tema é igreja, um povo frutífero. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: igreja, um povo frutífero. Olha para a pessoa que está atrás de você, diga assim: a igreja. Fala assim: eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos um povo frutífero. Amém? Quem disse isso para mim e para você não é ninguém menos do que Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte e nos convidou a viver uma vida eterna. E Jesus olha para os seus discípulos nesse texto, olha para o povo que está à sua volta e diz algo que precisa mexer conosco. Ele diz que nós, como povo dele, precisamos frutificar em tudo que nós fazemos. Que os frutos na nossa vida precisam ser algo permanente e visível. Que as pessoas, que nós glorificamos a Deus pelo fato de frutificarmos. E é interessante, quando eu comecei a ler esse texto, a primeira coisa que nós pensamos de forma religiosa, quando nós falamos em frutos, nós estamos falando de ganhar vidas para Jesus, não é isso? Quando nós pensamos, lá vem o pastor falar que eu preciso ganhar gente para Jesus. Mas o interessante é que olhar para esse texto, Jesus em momento nenhum fala sobre essa missão de ganhar gente para Jesus. Jesus não está falando aqui de algo missional, no sentido de você fazer algo com a expectativa que aquela pessoa se converta, levar o evangelho para as pessoas. Jesus está dizendo de algo dentro de nós. Jesus está dizendo assim: olha, você precisa frutificar. E ele não fala que você precisa ganhar gente para Jesus. Ele está dizendo que nós precisamos sim frutificar. Mas os frutos não são pessoas. Os frutos são uma mudança de vida. Os frutos é uma mudança de consciência. Os frutos é quando Deus toma conta do nosso ser de uma forma tão profunda que as pessoas olham para nós e não enxergam mais o Gustavo. Que as pessoas olham para a Acne e não enxergam mais a Acne. As pessoas começam a ver que o que exala de nós é o fruto do Evangelho poderoso que nos impactou e nos transforma dia após dia. Os relacionamentos funcionais dentro da comunidade dos seguidores de Jesus
devem ser moldados de acordo com o preceito de permanecer em Jesus por meio da obediência. Uma palavra que está fora da moda é obediência. Fala assim, obediência. Obediência. O povo lá fora não gosta, fala assim. Mas nós aqui dentro a gente ama. Porque a obediência é a única forma de vivermos as promessas de Deus. Não existe outra forma. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que ela quer não é negociar comigo, com você. Mas o que ela quer é enfiar na nossa cabeça que tem um jeito de viver. É colocar na nossa consciência que viver da forma que queremos não vai nos conduzir ao lugar que desejamos. Que viver da forma que queremos não vai cumprir em nós a vontade de Deus. Mas Jesus disse claro nesse texto que nós precisamos nos entregar a Ele, que nós precisamos estar nele de todo o nosso coração. E é interessante olhar para esse texto porque Jesus traz para os seus discípulos responsabilidade. Fala assim, responsabilidade. Outra palavra que no tempo atual ela está fora da moda. Ninguém quer responsabilidade. Mas Jesus diz com todas as letras, de forma imperativa aos seus discípulos, que é nossa responsabilidade ser igreja e frutificar. Que é nossa responsabilidade como filhos de Deus, que se estamos conectados na videira verdadeira que é Jesus, e se somos ramos conectados a essa videira, precisamos frutificar, pastor Júlio. Não tem outro jeito. E mais do que isso, ele vai dizer que os frutos, eles são uma consequência desse impacto do Evangelho na nossa vida. E quem não frutifica vai ser cortado e lançado fora. Então nós como igreja somos um povo que precisa frutificar. Percebam que as palavras de Jesus impõem aos seus discípulos que dar frutos é uma responsabilidade a partir da revelação do Evangelho. O que Jesus diz em suas palavras é que todo homem e toda mulher, uma vez impactado pelo Evangelho, precisa mostrar com a sua vida frutos desse impacto do Evangelho, dessa transformação. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? A gente fala muito e vive pouco. Você sabe por que as pessoas não querem muitas vezes o Deus que nós confessamos? Porque nós falamos e verbalizamos um Deus que na nossa vida não prova o impacto que esse Deus provocou em nós mesmos. Porque quando as pessoas olham para nós, elas conseguem perceber a fé que nós falamos, mas não conseguem perceber o Deus que habita em nós. Porque as nossas ações são distorcidas em relação à palavra. Eu me lembro que eu cresci na igreja, num ambiente religioso, num ambiente como esse. E eu me lembro muito bem que eu era criança, adolescente, e eu cresci passando por todas as fases da escola bíblica dominical. Então a gente estudava a Bíblia, a gente estudava os livrinhos da Bíblia, cada semestre era um livrinho diferente, tudo sequencial. Então quando eu cheguei na minha juventude, eu já conhecia tudo sobre o Evangelho. E sabe que é algo interessante? Que algo me incomodava naquele tempo. Porque eu olhava para o Evangelho e via um Deus de amor que a igreja não conseguia traduzir para mim. Eu olhava para o Evangelho e via um Deus que trazia e provocava libertação e liberdade, e eu não conseguia enxergar a libertação na igreja. Eu via um ambiente muito mais dogmático e muito mais pesado no sentido religioso. As pessoas viviam presas dentro de uma realidade religiosa onde a libertação que Jesus propôs nunca alcançou a vida daquelas pessoas. Isso me conflitava. Eu olhava para a realidade que eu conhecia das Escrituras e olhava para a realidade que eu via vivendo ao meu redor e eu não conseguia encontrar Jesus na vida daquelas pessoas. Isso não é uma crítica à igreja. Isso é um alerta para nós. Eu aprendi muito, cresci muito naquele ambiente, mas em determinado momento eu precisei aprender que viver para Jesus é muito mais do que vir na igreja domingo. Eu precisei aprender que uma vida que frutifique o reino de Deus é muito além do que a gente orar 10 minutos por dia. Está muito além do que a gente ler um texto da palavra de Deus, porque a gente está sendo obrigado a ler pelo pastor. Que viver o Evangelho é uma responsabilidade diária. E nós precisamos imprimir esforço naquilo que nós fazemos. Somente aí a revelação do Evangelho vai começar a se tornar clara na sua vida e você vai começar a ver não aquilo que as palavras dizem, mas aquilo que o Espírito revela a você enquanto você está falando com ele.
As maiores experiências que eu tive com Deus não foram coletivas, foram individuais. Os melhores tempos de transformação, de impacto do Evangelho que eu tive com Deus, não foi em um ambiente como esse, apesar de ter vivido muitos momentos bons na coletividade. Mas momentos em que eu estava só com Deus na minha casa, no meu aconchego, no quarto da minha casa, ali o Senhor falava comigo de forma poderosa e transformadora. Nós precisamos, queridos, ser de novo essa igreja que frutifica. Porque a igreja de Jesus é uma igreja frutífera. E se nós olhamos para nós como ramos que estamos conectados a essa videira e não encontramos frutos na nossa vida que demonstrem o Cristo que nós servimos, nós precisamos alinhar a nossa vida. Porque tem algo errado com aquilo que nós estamos vivendo. E vamos aprender algumas coisas importantes acerca desse texto, que Jesus disse. Fala assim, foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. A primeira coisa que Jesus disse é que Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E isso já é algo que precisa mover o nosso coração. Se Jesus falou que Ele é a videira verdadeira, é porque tem videira falsa por aí. Se Jesus está trazendo para si a responsabilidade de ser a verdade absoluta, é porque no meio de Jesus tinha pessoas que não estavam vivendo como uma videira verdadeira. E parece algo óbvio e simples, mas é a realidade nossa, queridos. Porque a videira verdadeira que é Jesus, que está no nosso meio, que Jesus chama para si a responsabilidade, eu sou a videira verdadeira, está entre nós, nós precisamos entender que se Jesus é a videira verdadeira, nós precisamos ser ramos verdadeiros. Fala assim, eu preciso ser um ramo verdadeiro. Jesus se apresenta como autêntico, verdadeiro, íntegro. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E aqui Jesus está fazendo direta oposição e confronto aos religiosos daquela época que diziam que eram aqueles que frutificavam, que eram pessoas frutíferas, santificados, a quarta pessoa da Trindade, sabe? Os religiosos eram assim. As pessoas, eles enchiam a boca para dizer que eles eram realmente a nata do Evangelho, a nata do Reino de Deus, da religião. Eles eram as pessoas que estavam acima de qualquer outro. A oração dos religiosos era do tipo assim, olha, graças a Deus que eu não sou que nem o Maurício, pecador. Graças a Deus que eu não sou que nem o Juninho, pecador. A oração dos religiosos era esse tipo de oração. E Jesus aqui está fazendo um direto confronto a esses religiosos, dizendo assim, olha, eu sou a videira verdadeira, não existe outro. E vocês são os ramos conectados a essa videira. E se vocês estiverem conectados à verdadeira videira, vocês vão frutificar. E aqui já tem outro problema, porque se nós não estamos frutificados, nós não estamos frutificando, nós estamos conectados a alguma videira que não é a verdadeira. Se Jesus é o centro do Evangelho, o centro da nossa experiência dominical, religiosa aqui, então nós precisamos frutificar. É preciso pontuar que Jesus nos chama para viver a verdade, se relacionar pela verdade. Portanto, qualquer nível de relacionamento que não seja pautado na verdade absoluta precisa ser revisto e passar pelo filtro do Evangelho para saber se estamos em Cristo, frutificando como Ele espera. Daqui outra coisa que na minha época não fazia muito sentido. A verdade. Eu sou de uma igreja e venho de um tempo em que eu não podia questionar as coisas. Que as nossas dúvidas precisavam ser engolidas e você precisa viver com essa dúvida. Porque questionar determinadas coisas dentro do ambiente religioso, na minha época, era perigoso. Você seria julgado rebelde, ímpio, desviado, todo tipo de adjetivo ruim você receberia se você questionasse aquilo que você não consegue compreender. E a grande verdade é que Jesus não nos chama para viver a mentira, Jesus nos chama para viver a verdade. E toda dúvida genuína do nosso coração, sendo a verdade, precisa ser exposta. E talvez esse é o ambiente que nós estamos dando para os nossos jovens, não estamos dando para os nossos jovens
que vão fazer com que eles na juventude, no seu período de maturidade, de viver uma casa, um lar, uma família, vão afastar eles da igreja. Sabe por quê? Porque a nossa régua está muito alta. Nós não vivemos pela verdade. Nós vivemos por aquilo que nós pensamos de dogmas religiosos, mas não pela verdade do Evangelho. Então eu quero dizer para você que todo relacionamento dentro dessa comunidade, Home Church, Kikugawa, Japão, dentro dessa igreja, a única coisa que é preciso para que você esteja aqui entre nós é ser verdadeiro em tudo. Eu não tenho problema com a sua falta. Eu não tenho problema com as suas incredulidades, porque o Senhor Jesus não tem problema com elas. O que nós vemos que é um problema no meio da igreja é a mentira. É a desonestidade. É quando eu pergunto para você, está tudo bem? Você fala assim, está tudo bem, pastor, e não está nada bem na sua vida. Você engole as suas dores, as suas dificuldades, as suas indagações, porque você tem medo de expor a verdade, pensando que a verdade vai diminuir. Mas o Senhor Jesus disse que Ele é a verdade. E se nós somos ramos conectados a Jesus, só tem um jeito a gente se relacionar, a partir da verdade. Amém? Então você tem uma responsabilidade primeira, que é ser verdadeiro em tudo. Jesus é a videira verdadeira e todos os ramos conectados na videira precisam ser autênticos e verdadeiros. Sabe que eu tenho orado? Que aqui nessa igreja nós não tenhamos crente fake. Fala assim, eu não quero crente fake aqui. Fala assim, eu não quero crente fake aqui. A gente não quer crente fake aqui. Fake aqui, ó, vai, é dislike. Crente fake aqui não vai ter. O que a gente quer aqui é cristão genuíno. Homem e mulher comprometido com Jesus Cristo. Homem e mulher comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Homem e mulher que não está nem aí para viver a religião, os dogmas, as coisas da religião, mas está aí para viver tudo aquilo que Jesus tem para nós. Esse é o Evangelho que nós queremos. Então a primeira coisa que Jesus ensinou é que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos, amém? Amém. Segunda coisa, Ele diz assim, Jesus diz que trabalha para que todo o ramo que está nele frutifique e cada vez mais. Fala assim, Jesus trabalha para que todo o ramo que está nele frutifique cada vez mais. Olha que coisa fantástica. Sabe qual que é a obra de Deus na sua vida? Não é para deixar você confortável. Está aí outro engano religioso que a gente tem. A gente acha que Jesus está trabalhando para deixar a nossa vida confortável. Não, irmão. Jesus está trabalhando para te deixar desconfortável. Porque é só no desconforto que você vai perceber o quão bom Jesus é. O trabalho e a obra do Espírito de Deus na nossa vida é para que a gente frutifique. É para que a gente floresça como homem e mulher de Deus nessa geração, como profetas do Senhor nessa geração, como povo escolhido, nação eleita nessa geração. O trabalho do Espírito Santo de Deus é deixar você desconfortável para você descobrir esse lugar em Deus. Então para de olhar pedindo conforto, porque esse conforto não vai vir, irmão. E eu não estou aqui como um profeta do Apocalipse, não. Estou aqui olhando para as Escrituras e vendo que o Filho de Deus passou por todo tipo de pressão possível e disse que nós passaríamos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando para vocês frutificarem. Eu estou trabalhando para vocês refletirem em Cristo. Eu estou trabalhando para que vocês não vivam uma fé confissional dos lábios, mas que vocês vivam o Evangelho vivido com a vida de vocês. Experimentado, que as pessoas olhem para vocês e falem assim, cara, tem algo diferente do Maurício. O Maurício nessa situação agiria assim. Eu conheço o Maurício, mas hoje eu vi graça nos seus olhos, Maurício. As pessoas precisam olhar para nós e não encontrar mais aquilo que nós éramos, mas aquilo que Deus é em nós. Vamos entender o que é essa relação povo de Deus e videira. Primeiro, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Jesus, que a palavra de Deus vinha ao povo dizendo que o povo era
a plantação, a vinha de Deus, era a videira de Deus naquele tempo. Quando os profetas iam falar, tá ruim? Quando os profetas iam falar acerca do povo de Deus, eles falavam nessa linguagem. Olha só para você que diz Jeremias 2:21. Eu plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então estão contra mim? Vocês se tornaram uma videira degenerada e selvagem. Profeta Jeremias dizendo. Profeta Isaías dizendo no capítulo 5, versículo 7. Pois bem, a videira do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Falando da igreja, do povo de Deus. Salmo 80, do 8 ao 11, diz assim: volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que te fizeste crescer. A tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo povo, pela tua repreensão perece o teu povo. Quando nós olhamos e vemos Deus falar com o povo, trazendo essa metáfora de que o povo de Deus é essa videira, ele está dizendo que nós, como igreja, nós somos a videira, a vinha plantada pela mão do Senhor, e nós temos uma implicação na nossa vida, uma responsabilidade de frutificar como videira. E é interessante que o profeta Isaías disse aqui: eu ouvi, esperava de vocês frutos, dessa vinha, frutos de quem plantou, mas o que nós encontramos foi derramamento de sangue. Eu esperava retidão, mas o que eu ouvi foi gritos de aflição. Ligou? Não. Eu tiro ele. Deixa assim. No Salmo, no capítulo 80, versículo de 8 a 11, eu li o 14 a 16, vou ler de 8 a 11. Do Egito trouxeste uma videira. Quem estava exilado no Egito? Era o povo de Deus. Ele diz: do Egito eu trouxe uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpando o terreno. Ele lançou raiz e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. De quem que ele está falando? Do povo de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: que Jesus está trabalhando para que nós, ramos conectados a essa videira, dê cada dia mais frutos. Fala assim: eu preciso frutificar. Então qual é o nosso trabalho, pastor? Nosso trabalho é não atrapalhar o Espírito Santo de fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Você sabe por que nós estamos sofrendo? Porque a gente insiste em manter vivo aquilo que Deus quer matar em nós. Você sabe por que nós estamos descabelando por causa do futuro dos nossos filhos? Porque a gente não tem ouvido o que Deus já preparou para o futuro deles. Você sabe por que as pessoas olham para nós e não conseguem ver o Cristo refletido através de nós, como por um espelho, como a palavra de Deus diz? Porque nós estamos confessando um Cristo que não vivemos com a nossa vida. E toda vez que nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos entender que Jesus está trabalhando para que os ramos conectados a essa videira frutifiquem cada vez mais. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando apertar a coisa na sua vida, fala assim: Senhor, tira de mim mesmo tudo aquilo que eu não quero, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está roubando o propósito, tudo aquilo que está tirando eu do centro da sua vontade. Pai, tira de mim, limpa essa videira, Senhor, esses ramos, para que eu possa frutificar em toda boa obra. Quando pensamos em frutos, logo conectamos frutos a vidas ganhas para o reino. Porém, nesse texto percebemos que não se trata disso. Os frutos que Deus espera do seu povo, ouça isso, são frutos de obediência, retidão, de justiça, uma vida correta de sujeição e obediência à vontade de Deus. Então o que Deus espera de você, meu irmão? Que você saia por aí que nem doido ganhando gente para Jesus, falando que se você aceitar Jesus, se você não aceitar. Eu lembro que eu era da época que a gente entregava um folheto dizendo só: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E tinha até a foto do diabo assim no folheto.
Mas o que a palavra de Deus espera de mim e de você, o que Jesus espera de mim e de você é que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, vivamos em retidão, aquilo que é reto, aquilo que não possui nele nenhuma sombra de variação, aquele que está reto diante dos caminhos do Senhor. O que o Senhor espera de nós é uma vida de justiça, uma vida correta de sujeição e obediência à vontade de Deus. O que Deus espera de nós é aquilo que está fora da moda nessa geração. Que a gente viva o Evangelho de todo o nosso coração. Deus está trabalhando para que você frutifique. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, eu não sei o que você tem orado na sua vida, mas eu sei o que você precisa na sua vida, segundo as palavras de Jesus. Você precisa frutificar. Talvez você está aqui e você está dizendo assim: pastor, não faz sentido o Evangelho. Não faz sentido o Evangelho porque você não tem frutificado. E quando nós olhamos para essa realidade do que o Evangelho tem produzido na vida das pessoas, dos homens e mulheres que estão se entregaram de fato ao Evangelho, são pessoas que frutificaram de forma natural. Fala assim: é natural que todo ramo que estiver conectado à videira vai frutificar. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa falar menos e viver mais. Amém? Amém. Então fala menos em casa, marido. Seja mais. Fala menos em casa, esposa. Seja mais. Sabe, fala menos para os seus filhos, seja mais. Que os seus filhos se vejam de joelho dobrado no chão, buscando a face do Senhor. Que o seu filho saiba que as finanças da sua casa não dependem de você e nem do seu esforço, mas depende do cuidado de Deus. Que os seus filhos saibam que o futuro deles não depende da nota que ele está tirando na escola, mas depende dos projetos e dos planos que o Senhor tem para a vida dele. Então ensina a ele o caminho que ele deve andar, porque você vai viver tranquilo. A terceira coisa que Jesus ensina para mim e para você é que Jesus pede para permanecermos nele e na sua palavra. Fala assim: Jesus pede para permanecer nele e na sua palavra. Olha que algo interessante. Nós olhamos para esse texto e vemos que Jesus fala, do versículo 4 ao versículo 10 vezes sobre permanência. Se você ler do 4 ao 10, você vai ver que toda a frase tem uma ou duas palavras de permanência. Ele usa a mesma palavra durante 10 vezes em 6 versículos. Ele fala: permaneça, 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 permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, continue permanecendo, fiquem firmes diante daquilo que eu propus para vocês. Jesus está tentando nos levar à seriedade do que é permanecer nele. Jesus está tentando trazer uma mensagem clara aos seus discípulos: permaneçam em mim. Porque tem pessoas que não permanecem em Jesus. Porque tem pessoas que se afastam de Jesus. Porque tem pessoas que se afastam da palavra. E Jesus está dizendo: permaneçam em mim, permaneçam na minha presença, permaneça firme, mesmo quando tudo ao seu redor estiver caindo, sendo destruído, quando as crises vierem, permaneça em mim. Agora eu quero falar de 2 níveis de permanência que Jesus fala nesse texto. Amém? 2 níveis de permanência. O primeiro dele, permanecer em Jesus. Fala assim: eu preciso permanecer em Jesus. Agora, sabe o que é interessante? No original grego, nós vemos que a palavra usada aqui, permanência, é meinad, que vem da raiz do menor. E significa, não é permanecer apenas, residir. O que Jesus está dizendo, ele é assim: você precisa morar em mim. Você precisa, a outra palavra que traduz essa de forma assim, no original é habitar. Você precisa habitar em mim. Jesus não está dizendo assim: oh, não, você precisa ter um relacionamento com a religião. Você precisa ir na igreja aos domingos. Não, você precisa habitar em mim. Você precisa habitar na minha casa. Você precisa habitar na minha presença. Você precisa permanecer focado naquilo que eu estou falando para você. Habite no Senhor. É interessante que essa metáfora da vinha ilustra bem isso.
Somente quando os nutrientes fluem para os ramos livremente é que os frutos aparecem. Se nós estamos conectados em Jesus, se nós somos os ramos conectados à videira verdadeira que é Jesus, e nós estivermos permanentes em Jesus, residindo, morando, habitando em Jesus, então os nutrientes da fé, os nutrientes do Evangelho começam a chegar até a nossa vida, e nós vivemos uma vida que nós frutificamos, porque estamos recebendo direto da fonte de água viva, os nutrientes necessários para viver uma vida abundante. Você não vai viver uma vida extraordinária na religião. Você não vai viver uma vida extraordinária vindo na igreja aos domingos. Você não vai viver uma vida extraordinária trabalhando para Deus. Você vai viver uma vida extraordinária quando você habitar na casa do Senhor, no Santo dos Santos, e dizer: Senhor, esse é o lugar da minha plenitude, esse é o lugar do extraordinário, Senhor. Pode tudo estar caindo lá fora, mas eu habito no Santo dos Santos. Então, o primeiro lugar de permanência, esses dois níveis, é permanecer em Jesus. E a segunda coisa que Jesus diz é: permaneçam na minha palavra. Diga aí, permanecer na palavra de Deus. Permanecer na palavra de Deus. Estão aqui duas realidades que caminham juntas: habitar em Deus e permanecer na palavra de Deus. Duas realidades que precisam caminhar juntas. Hoje vivemos um tempo que nós discutimos muito sobre experiência transcendente e conhecimento da palavra. As pessoas falam que é importante é conhecer a palavra, e outros falam que é importante é a experiência. O que é importante é conhecer a palavra, o que é importante é ter uma experiência com Deus. E Jesus aqui já responde tudo para você. Não, é importante conhecer a palavra, sim, mas é importante a experiência. É importante que você tenha tempo com Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os religiosos eram as pessoas que conheciam a palavra, mas não tinham habitação em Jesus. Eles não habitavam em Jesus, eles não habitavam no Evangelho de forma central na sua vida, mas eles tinham todo o conhecimento da palavra. Então eu quero dizer para você que só conhecimento não basta. Você pode ser o maior teólogo dessa geração. Se você não habitar em Deus, você nunca vai viver o extraordinário. E você nunca vai frutificar. Você pode ser o cara que mais viveu experiência com Deus. Se você negar a palavra, você também não vai frutificar nunca. Então o que Jesus está dizendo é que são duas coisas que caminham juntos. Quando nós temos uma experiência real e profunda com Deus, essa experiência real e profunda com Deus nos levam a amar a palavra de todo o nosso coração. E quando nós temos um conhecimento profundo do Evangelho, esse conhecimento precisa nos levar a amar estar na presença de Deus. São coisas que estão juntos, caminham juntos, não tem como separar. Então Deus está dizendo: olha, permaneçam em mim e permaneçam na minha palavra. A experiência com Deus é importante, sim ou não? Sim. Tempo de oração é importante, sim ou não? Sim. De intimidade é importante? Tempo de você mergulhar no Santo do Santo é importante? Sim. Mas esse tempo com Deus precisa te levar à paixão pela palavra. O conhecimento da palavra é importante, sim ou não? Sim. O devocional é importante, sim ou não? O estudo bíblico é importante na sua vida? Sim. Mas esse estudo bíblico precisa te levar a amar a Deus de todo o teu coração. Nós precisamos, queridos, viver essa realidade e permanecer nessa realidade. O que Jesus disse assim: permaneçam nisso. Permaneçam olhando para mim, vivendo a realidade da intimidade que eu tenho para vocês, mas permaneçam meditando na palavra de dia e de noite, para que vocês sejam perfeitos e frutíferos nessa geração. Intimidade mais conhecimento das Escrituras significa habitar em Deus todos os dias. Se nós temos o conhecimento e nós temos a intimidade, então nós habitamos no Senhor de todo o nosso coração. E a última coisa que Jesus diz é que qual é o propósito dos ramos? Fala assim: Jesus ensina. Qual é o propósito dos ramos? O propósito dos ramos é glorificar ao Pai, dando muitos frutos. Isso nos torna discípulos de Jesus. Olha que coisa fantástica.
ele não só diz que nós precisamos frutificar. Frutificar é a essência de quem nós somos como igreja. Jesus está dizendo assim: eu sou a videira, você é a igreja, é o ramo que está conectado a essa videira. E quero crer que nós todos aqui estamos conectados à videira que é Jesus, amém? Se vocês estão conectados na videira, Jesus está dizendo, então o que vai acontecer? Vocês vão frutificar. E olha só que coisa fantástica, o fruto, pastor Gilson, que vocês vão demonstrar com essa vida de intensidade na presença de Deus, com essa vida de paixão pela palavra, os frutos que vocês vão dar são frutos que vão glorificar o Pai. Então os frutos que nós vamos frutificar, o que os ramos apresentam para as pessoas, são frutos que glorificam o Pai que está no céu. E Jesus completa dizendo assim, ó, isso vai te tornar discípulo. Você não é discípulo de Jesus porque tem a carteirinha da Home Church. Você não é discípulo de Jesus porque um dia você desceu pelas águas apenas. Jesus está dizendo que você é discípulo quando você frutifica. Quando você faz aquilo que Ele fez. Quando você demonstra paixão por aquilo que Jesus amou, por aquilo que Ele se entregou. Quando você frutifica em tudo que você fizer. Então, queridos, deixa eu dizer para você, você é um ramo conectado ao Senhor. Então, na sua casa, você precisa frutificar. No seu trabalho, você precisa frutificar. Na sua vida, você precisa frutificar. Você precisa frutificar em tudo que você fizer. Porque essa é a vontade de Deus. Vir na igreja te torna discípulo? Sim ou não? Servir em um ministério te torna um discípulo? Fazer célula me torna um discípulo? Não. Ser teólogo te torna um discípulo? Estudar a Bíblia de dia, de manhã, de tarde, de noite te torna um discípulo? Sim ou não? O que Jesus disse aqui? Que torna discípulo é dar frutos que glorifiquem o Pai. Então que a nossa história como igreja seja uma história de uma igreja que frutifica para a glória do nosso Deus que está lá no céu e que está todos os dias olhando para nós como igreja e incentivando e pressionando para que a gente possa frutificar em tudo que a gente faz. Os frutos que Deus espera de você é obediência, é retidão, é compromisso, é responsabilidade. Dizer assim, pastor, a responsabilidade. Eu vejo muito crente lamentando o mundo que a gente está vivendo. E deixa eu dizer algo para você, se a igreja lamenta o mundo que vive, é porque ela não entendeu a responsabilidade dela. Uma igreja que vive lamentando a destruição do mundo, é porque ela não entendeu que ela é um agente de restauração. E talvez o mundo está lamentando a igreja que tem, porque nós não temos frutificado, como Jesus disse que a igreja dele frutificaria. Eu quero dizer para você que olhando para o Evangelho, eu chego a uma conclusão muito absoluta. Que todo ramo conectado a Jesus, que frutificar, as pessoas serão atraídas por esse fruto. Então, o evangelismo vai ser muito mais fácil quando a gente parar de falar e começar a viver. Então, as pessoas vão querer muito mais Jesus quando a gente parar de falar e começar a ser um ramo conectado a essa videira verdadeira. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé em nome de Jesus. Tem muito pouco a ver com o que falamos, mas tudo a ver com o que as pessoas estão vendo através de nós. Então a minha oração, queridos, eu tenho escutado muitos testemunhos negativos. E eu vivi assim. Eu lembro que na minha juventude eu olhava para as pessoas, e pessoas que conseguiam ser dupla personalidade. E a religião faz muito isso. Então você que tem tempo de igreja, cuidado. Ela mostra para você que você precisa ser uma pessoa aqui dentro e uma pessoa lá fora. E a gente não vê verdade nisso. E o convite do Evangelho para nós é que a gente possa viver a verdade. E o meu convite para vocês como igreja é que a gente possa mergulhar em Jesus, essa videira verdadeira, que nós possamos ser esses ramos frutíferos que estão conectados à videira verdadeira e que a gente possa dar fruto, e frutos que permaneçam. Então só tem uma realidade que você precisa entender: sem Jesus
vocês não podem fazer nada. Sabe por que muitas vezes a nossa experiência religiosa fracassa? Porque nós tiramos Jesus da equação igreja. E não tem como você tirar Jesus da igreja. A igreja sem Jesus é só um ajuntamento. Mas a igreja com Jesus, ela é viva, ela é transformadora, ela é restauradora, ela é redentora nessa geração. Nós somos aqueles que vão traduzir Cristo através da nossa vida, dando frutos que demonstram o Cristo que nós servimos e confessamos com os nossos lábios. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu oro, Senhor, pelo teu povo. E o nosso coração, Senhor, nessa manhã é um coração diante de tudo que o Senhor fez, Senhor, um coração de gratidão. Um coração, Senhor, que entende que o Senhor nos trouxe aqui para nos dar uma mensagem de endireitamento, Senhor. Para endireitar as nossas veredas. Para nos conduzir a esse lugar de sermos de fato a igreja do Senhor que frutifica nessa geração. Nós estamos cansados, Senhor, de viver por obrigações religiosas. Nós estamos cansados, Senhor, de viver, Senhor, por imposições religiosas. E nós queremos viver, Senhor, a realidade de habitar no centro da Tua vontade, na Tua presença. E esse habitar, Senhor, possa gerar em nós frutos que transformem a vida das pessoas. Que as pessoas olhem para essa igreja, assim, para essa comunidade local, essa parte da Tua igreja. E que as pessoas vejam, Senhor, ramos frutíferos, frutificando, Senhor, em toda boa obra, em tudo que fazem. Senhor, pessoas que usam seus recursos financeiros, Senhor, para frutificar, para exalar Cristo. Pessoas que usam a sua família, Senhor, para frutificar, exalar Cristo. Pessoas que usam, Senhor, o momento do que na fábrica para frutificar, exalar Cristo. Pessoas que são verdadeiras, Senhor, e são ramos frutíferos conectados à videira verdadeira que é Jesus. Que as pessoas olhem para nós e não encontrem diferença naquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Nos leva a esse lugar. Nós precisamos, Senhor, frutificar, Pai, entre nós. Porque talvez muitos de nós aqui, Senhor, necessitam da nossa revelação como filhos de Deus. Para que nós possamos, Senhor, traduzir quem Tu és para nós. Nos ensina a viver em retidão, em graça, Senhor, em misericórdia. Nos ensina a viver no santo do santo, no centro da Tua vontade, apaixonados pela Sua Escritura, Senhor. Que a Sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? Por abençoado hoje. Amém. Pode se assentar.